E assim, é muito difícil o paciente vir procurar. Acho que na minha vida toda, acho que 2 ou 3 pacientes realmente se abriram para mim. Outro homem também me contou sobre a dificuldade dele de ereção, de manter a ereção. Não era nem de ter, era de manter. O sexo, ele é uma consequência, ele é uma continuação do relacionamento, né? É igual quando a gente conhece uma pessoa e a gente dá o primeiro beijo. O beijo é uma consequência de uma conversa, de uma situação que aconteceu ali onde um se entendeu com o outro, um gostou do outro e fluiu. E o sexo, ele é uma consequência de tudo isso. Eu acho que o ponto principal é uma conversa, um jogo limpo, né? Assim como que você tem que conversar com o seu profissional sobre o que você está passando, o seu parceiro, a sua parceira, também tem que ter essa conversa. Biazinha, seja muito bem-vinda! Boa noite a todos! Vamos lá, já tava aqui escutando a música já. Aí, Renascita. Bom, então, quando a gente vai começando aqui, vocês vão contando como tá o som. Temos o prazer de ter aqui mais um Desesclerosando, hoje num dia e um horário diferente, mas com o mesmo entusiasmo de sempre, né, Bia? Com certeza. E como temos gente vindo do meu Instagram e Instagram da Bia, para quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreira, eu sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional, que é a área da fisio que cuida de pessoas que têm esclerose múltipla. E estou aqui com a minha companheira Bia, que vai se apresentar aqui para vocês. Bom, para quem está vindo aqui, tem alguns rostinhos novos que eu não conheço. Eu sou a Bia Genic, sou nutricionista, tenho esclerose múltipla há mais de 12 anos e venho aprendendo ao longo de todos esses anos a ter uma vida mais leve através da alimentação, da atividade física e de todas as terapias complementares que a gente sempre tem que fazer, né? E tendo a esclerose da mesma forma. No meu Instagram, eu todos os dias trago conteúdo sobre alimentação saudável para esclerose, neuromielite óptica e antimose. São 3 doenças bastante similares em alguns processos alimentares, pensando na alimentação anti-inflamatória. E, a pedido de vocês, em homenagem ao Dia dos Namorados, a gente resolveu falar sobre um tema que literalmente é um tabu. Não é um tabu só na esclerose múltipla, é um tabu na vida. A gente tem bastante dificuldade de falar esse tema. E nos últimos temas a gente vem falando de problemas urinários, saúde da mulher, e hoje a gente realmente resolveu entrar no mês de junho para a gente falar sobre sexo e sexualidade na esclerose múltipla. Que é uma dúvida entre muitos e muitos membros, e às vezes eles têm dificuldade de contar para nós profissionais que eles estão com esses problemas, tanto os homens quanto as mulheres. Então eu e a Bia, a gente separou algumas dicas para vocês, né, em termos de relacionamento, aproveitando, né, que ontem foi um dia especial, né, muitas pessoas aproveitaram para se aprofundar mais nesse tema, literalmente. Essa live não tem como não fazer trocadilhos, mas desculpa, gente, vocês vão ver um outro lado da Gi fazendo trocadilhos bestas. Mas se aprofundar mais nesse assunto e ele tem que fazer parte, né, somos todos adultos e faz parte do ser humano, né? Ter sexo, trabalhar a sexualidade, isso é muito importante para nossa saúde, para nossa qualidade de vida. E quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente pensa que tem vários sintomas, né? E a gente nunca para pensar quantos desses sintomas podem afetar a nossa sexualidade, né? Quantos desses sintomas podem fazer com que vocês tenham alguma dificuldade na hora H, né? E não só na hora H, mas também quando a gente fala de relacionamentos. E eu acho que nada melhor do que a Bia, que vive com a esclerose múltipla, que tem um relacionamento, né? Contar um pouco da experiência dela nesse ponto pra gente poder entrar a fundo nas nossas dicas. O que você acha, Bia? Com certeza. É importante falar, eu sempre falo que eu tenho uma
bagagem no sentido de, não só de ser paciente, hoje aí, né, eu confesso que eu não sei mais quantificar quantos pacientes já passaram por mim em todos esses anos aí, seja um grupo de acompanhamento, consultório, mas a gente acaba tendo conexões e criando conexões com os pacientes. Então, algumas histórias a gente se identifica, outras a gente vai até usando de exemplo, importante, né, para que outros entendam também. Porque às vezes é uma questão que para você, eu não vou falar, eu não vou contar, né, e tem esse problema. Eu falo sempre assim, sobre essa questão da sexualidade, na minha vida sempre foi uma coisa muito tranquila falar sobre sexo, diferente de muitas pessoas. Eu sempre tive muita vontade de conversar sobre, de perguntar, de tirar dúvidas com os meus pais. Eles sempre educaram muito, tanto eu quanto meu irmão, nesse sentido, porque eles sempre preferiram que a gente aprendesse em casa do que fosse aprender na rua. Então, eu sempre tive muito essa liberdade com os meus pais. E foi uma coisa que veio da minha geração, porque na geração da minha mãe, a primeira vez que ela perguntou o que era sexo pra minha avó, ela tomou logo um tapa na cara. E foi assim com a minha avó, e provavelmente com a minha bisavó, né? Então, assim, eu já começo aí, desde o princípio, tendo muito essa liberdade, conhecendo, sabendo que é tão importante, né? Eu sempre falo que nesses aspectos, assim, sexuais, eu sempre tive um bom parceiro nesse processo, porque a gente sabe que ter esclerose não é fácil. E tem dias que não é nem a questão da disfunção sexual, né, nem falta de libido, mas às vezes a fadiga está muito grande. E a gente precisa ter um parceiro ali nesse processo, né, uma parceira que ajude e fale, tá tudo bem, não tem problema, que não cobre uma coisa de você, né, e nesse aspecto, assim, o Gustavo, que é meu noivo, sempre foi muito, muito, muito tranquilo, assim, sempre me deixou muito à vontade. Então, eu falo que, assim, são poucos os sintomas que eu não tive da esclerose. Confesso que já tive muito problema com relação ao cognitivo. E isso é uma das coisas que eu trabalho muito na terapia, e muitos pacientes relatam isso, assim. De, às vezes, quando a gente tá na hora H, será que eu estendi a roupa? Eu coloquei o lixo pra fora e eu sabia que tinha esquecido alguma coisa. Não emitia nota fiscal. E assim, é uma coisa normal, porque a gente acaba ficando com a cabeça no 220. Então, trabalhando isso na terapia foi uma coisa que foi muito mais fácil eu conseguir desligar e concentrar no que eu precisava, assim. Mas, mediante, né, um relato de muitos pacientes, eu percebo que não só essa parte do cognitivo, mas a falta de libido, falta de lubrificação, ejaculação precoce no caso dos homens, e até mesmo, né, não conseguir ter ali, chegar ao orgasmo, também acontece em ambos os sexos. E isso é muito importante falar, porque não é só a mulher que tem problema. E se para a mulher já é difícil falar, imagina, né, para o homem aí. Então é importante que a gente fale que são em ambos os sexos. E somando a esses problemas que a Bia falou, a gente também pode considerar, além da fadiga, a espasticidade, né, que às vezes vai dificultar o posicionamento do corpo, a falta de sensibilidade e até as incontinências urinárias, né? Tive caso de uma paciente que a questão dela maior era ela ter incontinência urinária, ela vive um relacionamento homoafetivo e uma parte do sexo homoafetivo envolve sexo oral, né? Então, ela tinha bastante receio do sexo oral por conta da incontinência urinária, né? Então, são outros pontos que acontecem. E, assim, é muito difícil o paciente vir procurar. Acho que na minha vida toda, acho que 2 ou 3 pacientes realmente se abriram para mim e falaram, foi um homem e 2 mulheres, falaram, eu estou com dificuldade nessa parte. Uma foi essa. Outro homem também me contou sobre a dificuldade dele de ereção, de manter a ereção, não era nem de ter, era de manter. E tinha muito a ver com o psicológico. Então, além da parte cognitiva, a parte psicológica também é bastante importante, né? Principalmente dos homens. Então, isso é um ponto que a gente precisa conversar também nessa nossa live, que vai abranger vários temas diferentões, né, Bia? Com certeza. Então, vocês já viram que vai rolar muita coisa por aqui hoje. Por isso que é importante a gente sempre chamar e convidar outras pessoas, porque se para você, né, pode ser até constrangedor, imagina para outra pessoa que nem sabe que essa live está acontecendo e gostaria de aprender, né, mas também não vai te contar sobre isso.
Então, quanto mais gente souber, melhor, obviamente. Claro que a gente, aqui nós estamos em uma Nutri e uma Físio, mas a gente precisa falar de outros aspectos também que são muito importantes, como os aspectos emocionais, como a Ju falou, que acaba sendo, na maioria das vezes, o principal problema, e que quando a gente trata esse emocional, a gente consegue facilitar muito mais os outros processos como um todo, né? E às vezes nem é necessário entrar com nada de exercício específico ou comida específica, suplemento específico, porque tratou o emocional. Então é importante que, apesar de estarmos aqui falando, né, mais sobre a alimentação e a atividade física, não são os únicos fatores de tratamento. A gente tem outras terapias também ajudando nesse processo. E aí, já que a gente começou falando sobre essa parte emocional, eu acho que é importante a gente começar a falar com ela. Por quê? Porque às vezes, antes da gente chegar no sexo em si, a gente tem que pensar nos relacionamentos. Seja em relacionamentos duradouros ou relacionamentos de uma noite só. Mas o emocional impacta muito. E o paciente de esclerose múltipla, né, logo que ele recebe o diagnóstico e passar por tudo que vocês passam, vocês têm a parte emocional bastante afetada, né, bastante prejudicada. Às vezes tem uma depressão, uma ansiedade e outros aspectos. O que eu vejo, dois casos, tem 3 casos muito típicos, e a Bia pode complementar ou falar que eu tô viajando, mas que eu vejo na minha prática clínica dos meus pacientes. Tem aqueles casais que depois do diagnóstico eles se aproximam muito e se unem forças e vão. Tem aqueles casais em que o parceiro que não tem esclerose múltipla, ele não entende, não quer entender, não consegue entender, acha que é demais para ele e vai embora. E tem um terceiro perfil que o próprio paciente acha que ele não é suficiente para o parceiro e o próprio paciente termina o relacionamento. Então eu vejo esses 3 casos que é muito comum dentro das pessoas, mas o que faz com que esse casal se una mais e siga em frente e os outros 2 se separem, né? Eu acho que o ponto principal é uma conversa, um jogo limpo, né? Assim como que você tem que conversar com o seu profissional sobre o que você está passando, o seu parceiro, a sua parceira, também tem que ter essa conversa sobre as suas inseguranças, os seus medos, o que é esclerose múltipla e o convite dele participar com você de todo o tratamento e de todo o processo que você vai passar. Quando não se tem essa conversa, dificilmente eles conseguem estar juntos, porque sempre vai ter mas que será? Será que é isso? Será que sou eu? Será que é ele? O que vai acontecer? Então, quando a gente fala de aspectos emocionais, além de procurar um profissional, né, um psicólogo, mas ter uma conversa entre o casal, acho que é um ponto mais importante. E essa conversa vai estar presente em grande parte das coisas que a gente vai falar aqui. Então precisa ter muito essa cumplicidade, essa conversa, esse diálogo, para que funcione o relacionamento e, consequentemente, funcione a partir do sexo. Isso pode ser em relacionamentos de longa duração, ou até mesmo de alguém que você conheceu e quer ter um relacionamento de uma noite. Você precisa ter essa troca. Não precisa falar que você tem esclerose múltipla, mas às vezes a pessoa vai perceber que tem alguma coisa diferente. Então, você jogar um jogo aberto e falar, jogar a real, é o ponto mais importante. O que você pensa disso, Bia? Falar que o sexo, ele é uma consequência, ele é uma continuação do relacionamento, né? É igual quando a gente conhece uma pessoa e a gente dá o primeiro beijo. O beijo é uma consequência de uma conversa, de uma situação que aconteceu ali onde um se entendeu com o outro, um gostou do outro e foi fluido. E o sexo, ele é uma consequência de tudo isso, né? Então, ele vem como uma cascata, uma coisa leva a outra. E importante falar, não é porque você tem um diagnóstico, independente de ser esclerose, neuroquinite, enfim, seja até uma diabetes, né? Sexo faz parte da vida. Você só tá aqui hoje porque alguém teve uma relação sexual. Ninguém veio de chocadeira, né? Então, assim, você só tá aqui porque alguém teve relação. E, infelizmente, muitas pessoas acabam tendo esse problema, obviamente, pós-diagnóstico. Porém, e isso é um ponto, assim, muito importante. Talvez a culpa não seja da esclerose. Então, é importante falar, muitas pessoas têm problema de disfunção sexual sem ter esclerose múltipla. E por que não é falado isso? Por que as pessoas não traçam isso como um problema? Primeiro que já tem a vergonha rolando solto.
Mas também a gente tem que entender, o emocional tá abalado, tudo tá errado, horários, a pessoa é uma pessoa extremamente bagunçada, não tem uma rotina, tá sempre cansada e não precisa ter esclerose para estar sempre cansada, né? A Gil tem desfrutado um pouquinho disso, provavelmente cada vez mais a barriga tá maior e ela não tem esclerose, mesmo assim ela tá mais fadigada por conta da marinha, então a gente fica mais cansado mesmo às vezes. Então é importante que a gente entenda isso. E claro, a gente tem dicas alimentares e de atividade física? Sim, tem. E é disso que a gente vai falar, inclusive, hoje. Mas a gente tem que entender que a terapia, seja individual, seja de casal, pode também colaborar. Hoje a gente tem profissionais incríveis que são destinados ao tratamento sexual da pessoa ou do casal. E isso é muito bacana. Porque você, como indivíduo, precisa aprender o que você gosta, né? Não sei se isso acontece ou aconteceu na família de vocês, mas eu venho de uma criação onde minha mãe vem de uma família muito pobre, muito, muito pobre mesmo, né? E quando a minha mãe e minhas tias eram pequenas, elas perguntavam para minha avó, né? Mãe, eu gosto de comer isso? E quando era caro, a minha avó falava, não, você não gosta, é ruim, é azedo. E quantas vezes nós, como adultos, às vezes nos vemos em situações, seja sexual ou não, será que eu gosto disso? Você nem sabe, porque você nem se conhece, né? Então, nesse momento, entra o profissional, que é, né, o educador sexual, a sexóloga, o terapeuta sexual, que auxilia, seja o indivíduo ou o casal, a se conhecerem e entender qual é o papel, né, desse casal, um na vida do outro, ou desse indivíduo na sua própria vida. Então, o primeiro passo, você precisa se conhecer e precisa entender do que você gosta. Porque na hora H não dá pra chegar na sua mãe e perguntar, mãe, eu gosto disso. Não vai rolar, né? A comida até rola, mas no sexo não dá. Então, você precisa descobrir, mas pra descobrir, você tem que se conhecer. E se você não se conhece, não vai rolar. Não tem como você esperar do outro que ele faça uma coisa que você gosta, se você nem sabe do que você gosta. Isso é importantíssimo. Isso já vem, a gente já vai nessa essa descoberta, essa busca, né, que a Bia falou, ela vai ser importante dentro das dicas que a gente vai passar. Por quê? Um dos sintomas que vai acometer a esclerose múltipla e que pode afetar a sua área genital é a falta de sensibilidade. A gente não perde sensibilidade só na mão ou no pé ou no rosto. Pode perder de várias partes do corpo, inclusive nas partes sexuais, na vagina e no pênis. Então, a pessoa deixa de sentir a sensação. E vamos ser práticos que o ato sexual, ele envolve sensibilidade, sensação. Você sente o atrito e por isso que é gostoso e por isso que você sente prazer. Se você já não sente mais esse atrito, né, não vai ter mais o prazer. É como se tivesse só fazendo um movimento. E aí que tá a grande questão. A gente precisa se procurar e se descobrir, porque não são só as partes sexuais que são partes erógenas, que dizem, né? Tem partes do nosso corpo que você às vezes nem imagina que vai te dar prazer tanto quanto os órgãos sexuais. Mas como que eu vou descobrir isso? Gente, testando. E acaba virando um jogo pro casal. Procurar as áreas que vão dar prazer para ambos. Né? A gente tem muitos casos de casais que têm esclerose múltipla. Então, aí mais ainda, vocês têm que fazer esse jogo juntos, né? Para vocês se descobrirem. Essa descoberta, esse teste, pode ser com um brinquedo, pode ser com os vibradores, pode ser com a mão, com a boca, com as partes, enfim. Mas é algo que você precisa fazer. Descobrir. Se você já se descobriu, como a Bia falou antes, já, né, não perguntou para sua mãe o que você gosta, você testou, fica muito mais fácil. Mas se você ainda não fez, não tem problema. Nunca é tarde para começar. Se descubra, experimente orelha, pescoço, boca, peitos e assim por diante, outras partes que às vezes você nem imagina que pode te ajudar bastante.
Com certeza. Uma coisa que quando o paciente ele chega para mim, eu sempre falo, né? Parece até clichê, independente da temática que a gente traga aqui, o paciente que chega para mim com disfunção sexual, a primeira coisa que ele quer, suplemento, né? Óbvio, ele sempre quer o suplemento. Mas o suplemento também é a última coisa que eu uso. Por quê? A primeira coisa que eu levo em consideração na alimentação do paciente, eu tento avaliar como está principalmente a produção de um hormônio muito importante, que é o hormônio responsável justamente pelo bem-estar, por essa sensação aí de conquista, de prazer, né, de benefício, que é a famosa serotonina. E quando falta, é aquela que a gente fica com aquela sensação, aquela ansiedade horrível, né, aquela sensação de frustração mesmo, de você tá triste, você não consegue explicar. E a gente, obviamente, não come serotonina, mas a gente come o precursor da serotonina, que é o triptofano. E o que é o triptofano? O triptofano é um aminoácido. Vamos pensar que a proteína é um trem bem grandão, ok? Cada vagãozinho desse trem é um aminoácido. E o triptofano é um desses aminoácidos. Que ele é precursor não só de serotonina, mas também de melatonina. E quando eu penso na serotonina, eu tento deixar esse paciente cheio, bem entupido de serotonina mesmo. Então, o que eu faço? Eu coloco bastante triptofano, de preferência em todas as refeições, em quantidades legais. Mas pelo amor de Deus, onde é que está esse triptofano, né? A gente tem excelentes fontes aí de triptofano de forma natural, como banana, aveia, o café da manhã dos deuses, banana, aveia, ovo, pronto, já temos os 3 principais, né? Se você comer o ovo mexido com banana, aveia ali por cima, pronto, já tá super preenchido de triptofano. A gente tem presente também nos peixes, né? A gente tem presente também nos lácteos, no chocolate, que é bem interessante a gente falar, além, obviamente, do cacau, que, né, vai ser um dos próximos temas aí, mas é importante de traçar esse panorama. Então, quando eu penso nessa alimentação do paciente, eu vou tentar sempre, em todas as refeições, colocar muito triptofano. E quando eu penso no lanche da tarde, inclusive, né, eu vou tentar trabalhar o máximo que eu conseguir, a dose máxima assim, do dia, se eu puder dar, eu vou tentar dar no lanche da tarde. Porque é onde a gente tem um pico mesmo dessa produção de serotonina bem significativo, que é onde a gente consegue reduzir as crises de ansiedade, né, até compulsão alimentar, enfim. Então, nesse horário do lanche da tarde, entre 3, 4, 5 horas da tarde. Então, primeiro eu vou tentar passar com a alimentação. E tem casos de pacientes com a disfunção sexual que quando a gente coloca o triptofano, o paciente tem mais disposição emocional para ter a relação sexual e, consequentemente, muda. Então, isso por si só já melhora bastante. Então, é uma estratégia que eu sempre tento fazer na alimentação dos meus pacientes nesses casos. E aí, são alimentos gostosinhos de comer, gente. Vamos aumentar a serotonina. Não é nem um shake horrível que tem que tomar de nariz tampado, né? É aqueles sucos detox que vai um pouco de tudo, né? Bom, a Bia trouxe, né, a importância do triptofano e da serotonina. E já que a gente está falando de serotonina e de sensação de bem-estar, nada melhor do que falar de outro produtor de serotonina, né? Mas aí não é na alimentação, aí é no exercício físico. Gente, pessoas sedentárias, elas têm uma tendência a ter uma disfunção sexual maior, por vários motivos. Uma, pela ausência da serotonina, que pode ser ajudada pela alimentação, mas o exercício físico, de moderado a intenso, de acordo com a capacidade de cada um, é capaz de produzir serotonina para o nosso corpo funcionar. Então, fazer exercício físico, ele vai ajudar nessa produção, então vai ajudar nas suas questões emocionais, te deixar mais disposto, principalmente, para o sexo, no caso da nossa live. E quando a gente faz esses exercícios específicos para a região pélvica, temos ganhos maiores, né, nesse ponto. Então, os exercícios pélvicos, né, que a gente faz, a fisioterapia pélvica, de fortalecimento muscular da região do assoalho pélvico, tanto em homem quanto em mulher,
pode ajudar na disfunção, porque a gente vai trazer mais sangue para a região. E tanto o homem quanto a mulher, a gente precisa que a região sexual seja bastante irrigada de sangue. Os homens, para ter ereção, e as mulheres, caso vocês não saibam, a gente também tem uma ereção clitoriana e que enche o clítoris de sangue. Então, se eu não tenho uma boa vascularização da região pélvica, ou seja, se eu não sei contrair, se não chega sangue, se eu não faço exercício físico, para mim a questão vascular começar a rodar mais, eu não vou conseguir ter sangue suficiente na região e eu não vou ter essa ereção. Mas qual é o problema da ereção feminina, né? Que ela não acontece? Ela acontece para a gente sentir prazer, né? O clítoris fica mais inchadinho e por dentro da vagina que a gente não vê, tem uma parte do clítoris mais maiorzinha e ela que faz você sentir prazer durante a penetração. Se seu clítoris não enche de sangue, você não vai sentir esse prazer. Então é muito importante que você faça exercício físico, como os alimentos que a Bia falou, mas some-se a isso exercícios físicos. E se você faz, por exemplo, exercícios como Pilates, né, que o pessoal adora, o Pilates, a gente trabalha uma contração na região perineal, bastante importante, e ela é muito importante para trazer sangue para essa região e fotonizar tudo isso que eu te expliquei. E para os homens, tendo disfunções sexuais ou não, também vai ajudar esse fortalecimento da região do assoalho pélvico. Então, exercício físico geral para aumentar a serotonina e exercício físico específico para a região do assoalho pélvico. E aproveitando até uma cascata, que uma coisa vai puxando a outra, né? Se a gente está falando em aumentar a vascularização, principalmente na região genital, a gente precisa falar, que não tem como, né, de alimentos que são denominados aí afrodisíacos, mas que nada mais são do que alimentos picantes, que tenham justamente esse objetivo, né, de vasodilatar mais, de encher de sangue, de aumentar o fluxo sanguíneo aí nessa região. Por isso que é muito comum, quando a gente está falando, né, sempre que você vê alguma coisa sobre afrodisíaco, uma das primeiras fotos que sempre vai aparecer comida, alimentos ali, é o que? Pimenta. Então as pimentas são muito bem-vindas porque elas aumentam a temperatura corporal, elas aumentam esse processo de vasodilatação e ainda tem todo um requinte, né? Porque você não vai comer pimenta pura. Então essa pimenta vai estar em alguma preparação. E olha que legal, pensa, vai ter um jantar antes, vai ser um almoço, vai ter uma refeição antes desse processo, dá para encaixar, como encaixar. Bebidas, é muito comum alguns tipos de drinks, bebidas e até mesmo sucos ter a presença aí, né, das pimentas presentes. Existem muitas bebidas afrodisíacas que vão até bolinhas mesmo de pimenta do reino, pimenta rosa, justamente para estimular esse processo de vasodilatação. Então são muito bem-vindas as pimentas sempre nessa refeição pré, né? Bia, eu não sei quando eu vou ter relação sexual. Coloque mais ou menos aproximado no período que você acredita, né? Que vou sair à noite, pode ser que seja ali naquele momento. Então, nessa última refeição, acaba sendo uma boa pedida. É claro que a gente tem sim essa questão das pimentas, assim como, né, eu falei, tem até a questão do chocolate, que eu falei anteriormente, não só por ser uma boa fonte de triptofano, mas também o cacau vai ter muitos benefícios quando a gente pensa nesse quesito afrodisíaco. Por isso que até é muito comum a gente ouvir, né, a junção dos dois, até chocolate com pimenta. Um chocolate um pouco mais condimentado, mais apimentado, justamente por isso. E acaba sendo legal também para toda uma experiência. Até a gente vê muitos lugares, né, seja em lojas, sex shop, enfim, que até vendem chocolate lá, né? Dá um clima diferente, tem toda uma preparação diferente, mas também tem sim o benefício. Importante falar, né? A gente está falando de um chocolate mais concentrado em cacau, então eu não estou falando do chocolate branco. Não é que o chocolate branco não vai ter benefícios ali visuais e atrativos, né? Pode ter o benefício que você deve entender, mas nutricionalmente falando e com esse objetivo de aumentar realmente maior estilo, picância e tudo mais, a gente está falando de um chocolate mais amargo. Não tem que ser o 100%. O 70% já é mais do que suficiente.
Olha lá, gente, mais coisas gostosas para ajudar no todo o processo. Além disso, já juntando o que eu falei dos exercícios com o estímulo sensorial, a gente buscar também esses estímulos, né? Como? Com brinquedos, com massagens, com estímulos na própria região. Muitas disfunções sexuais, principalmente femininas, elas vêm pelo fato da mulher não ter o costume, não ter o hábito de se tocar, ou até por abusos que aconteceram previamente, que fazem com que ela fique com a musculatura muito tensa. Então a gente precisa, nós, né, que a gente fala de se descobrir e da sensibilidade, a gente precisa aprender a relaxar essa musculatura. Quem me conhece sabe que eu vou falar loucamente de fortalecer a musculatura sempre, até minha dica anterior foi sobre isso. Só que mais do que fortalecer a nossa região pélvica, a gente precisa também aprender a relaxar. E eu sei bem disso, que eu tô me preparando pro parto, e se eu não relaxar não vai rolar parto não. Né, Bia? A doula que diga. Então, a gente tem que aprender a relaxar essa musculatura. Então, massagens vaginais, procurar um profissional, fisioterapeuta pélvico, para te ajudar nessas massagens. Aprender a relaxar mesmo essa musculatura, descobrir se sua musculatura é muito tensa. Tem mulheres que têm tanta tensão na região que ela não consegue nem realizar a penetração, porque ela está tão tensa que não tem espaço. Então, buscar ajuda e entender que você pode explorar o seu corpo com brinquedos. Um vibrador, por exemplo, né? Tem aqueles vibradores mais clitorianos, tem um vibrador maiorzinho de penetração. Experimente essas novas possibilidades para o seu corpo. Isso vai ajudar você a relaxar, a se descobrir. E para os homens também tem, né? Tem aqueles anéis penianos. E você pode entrar no sexy shop ou pedir ajuda para esses terapeutas sexuais que vão te ajudar a descobrir qual é o brinquedo certo que você pode usar. E muita gente tem vergonha, e muitos homens acham que imagina que eu vou ter relação com a minha namorada, minha esposa, com um brinquedo. Por que não? Né? Não vai te substituir, vai ser um complemento a você. E às vezes o prazer que ela não está conseguindo sentir, que não é culpa nem dela nem seu, vai vir com a ajuda dele. E ela vai se descobrindo e vai descobrindo pontos novos do corpo dela para vocês sentirem prazer. Nada mais prazeroso do que você sentir o prazer e o outro também, não só um, né? Então isso é importante. Então descubra o seu corpo, use brinquedos e aprenda a relaxar. Com certeza. E isso é uma coisa importante. Às vezes a gente tem muito essa percepção, né, eu não consegui chegar ao orgasmo. Digamos assim, eu mulher não consegui chegar ao orgasmo. Mas a gente nunca tem essa percepção de ele ou ela não conseguiu chegar ao orgasmo. Eu não fiz ele ou ela chegar ao orgasmo. A gente sempre tem esse lado mais de se auto-julgar, se auto-criticar nesse sentido. E isso é um erro. Porque às vezes a pessoa não conseguiu atingir o orgasmo naquele momento por uma questão individual dela. Às vezes até estava bom, estava agradável, mas alguma coisa estava acontecendo aqui dentro que não deixou a pessoa. E não por culpa sua. E aí quando você vai ter uma nova relação sexual, você fala, opa, vai acontecer de novo, a pessoa não vai... E aí nem ela e nem você vai chegar em lugar nenhum, né? Então isso acaba ficando um pouco perdido. E é preciso falar, não é por culpa. Não existe culpados. Existe culpado se você ficar nessa situação e não buscar ajuda. Aí sim a culpa é sua. Mas no momento não existe um processo de culpa. E isso é importante. Por isso que a conversa é muito importante. Sendo, né, como a Gil falou, uma relação duradoura ou de uma única noite ali, de uma única vez. Essa próxima dica é uma dica meio que 2 em 1 da alimentação. Provavelmente também vocês já ouviram falar muito sobre ostras como um alimento afrodisíaco, né? Os frutos do mar, eles são extremamente benéficos em vários aspectos, mas quando a gente pensa, né, nessa parte aí da sexualidade, a gente sabe que sim, as ostras são muito bem-vindas, os frutos do mar têm essa característica mais afrodisíaca mesmo, mas eu ainda também puxaria para um outro lado.
como a gente disse, né? Claro que isso não é uma regra, ok? Que fique muito claro aqui. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, sempre tem algo que antecede. E as preliminares sempre são muito legais, muito importantes no processo. Às vezes vai rolar um almoço, vai rolar um jantar, vai ter uma coisa intermediária, um lanche, um café da manhã. Pode acontecer alguma refeição, né, entre esse casal aí, na hora, antes, né, do sexo, necessariamente. E aí pensa, imagina comigo que cena de horror. Seu companheiro, sua companheira, te leva numa churrascaria, você se entope de comer, come um boi inteiro, com, né, pão de alho, com cebola, vinagrete, se entope de comer. Chega na hora H, você só quer ir no banheiro, você só quer sair correndo, você não levou, sei lá, nada ali, enfim, você tá empanturrado. Entende que a refeição ela é muito importante? Sim, para aqueles que têm fadiga pode até ser um processo de te dar energia, mas o que você come influencia no processo de digestão. E aí, ó, a gente já vai juntar várias dicas aqui em uma. Se você tá com muita comida no seu estômago, seu corpo ele é muito inteligente. Ele vai demandar um fluxo sanguíneo grande para o seu intestino, para o seu estômago. Você vai ter muita vasodilatação ali. Por quê? O nosso corpo, quem nunca, né, comeu um almoço ali de domingo e deu aquela leseira após o almoço, que todo mundo falou, nossa, bateu um sono agora, a gente ficou até triste, né? Por quê? Seu cérebro está com uma baixa de fluxo sanguíneo porque tem uma concentração muito maior no intestino. Agora você imagina, você lá na hora H, com a barriga cheia, com um monte de sangue digerindo aquilo, seu cérebro já está com uma redução drástica ali de fluxo sanguíneo para tentar digerir o boi que comeu antes, né? E ainda você quer arrumar sangue, eu não sei da onde, para ter uma ereção. Não consegue, né? Você quer tirar sangue da onde? Não tem como, né? Então essa refeição pré, ela é muito importante. Tem que ser uma refeição mais leve, tem que ser uma refeição de digestibilidade mais fácil, né? E por isso que a gente fala também muito dos peixes e frutos do mar, porque tem uma digestão muito mais facilitada. Qual que é a diferença de você comer, mesmo que seja um bife simples, um bife com um filé de peixe? Muito menos gordura para ser absorvido, muito mais rápido para ser digerido. Então essa refeição pré, ela também é muito importante para esse processo como um todo. Então já respondendo duas perguntas em uma. Sim, frutos do mar são bem-vindos e recebidos como alimentos mais afrodisíacos, mas também a gente tem que pensar nessa característica de composição nutricional, porque olha que matemática, né? Você jamais pensou que ir num rodízio antes de ter relação sexual poderia influenciar? Sim, pode. Tudo bem que seu companheiro, sua companheira pode ficar muito feliz que põe no rodízio, mas o intestino vai pedir mais sangue e vai acabar sobrando menos sangue, tanto para o cérebro quanto também para a região íntima e para ter esse processo de ereção. E pensando nas mulheres também, do fluxo sanguíneo vaginal. E aí mostra a importância de você se programar, fazer todo um preparo, né, para quando chegar na hora H. Então até o que você come pode influenciar. E muita gente, a gente só coloca a culpa na esclerose múltipla. Ah, a esclerose múltipla que não deixa eu namorar direito. Será que é só a M? Né? Isso é bom a gente pensar. É possível, então, pessoas que são lesadas medulares, tiveram uma lesão medular, rompeu tudo, esse homem pode ter ereção. E infelizmente, por ser um tabu, a gente nem precisa ir longe. Mas quantas pessoas estão aqui na live, por exemplo, ou que vão assistir depois na gravação, que nunca entraram numa loja de sex shop, por exemplo? Se eu tô mal comigo mesmo, tô com uma baixa autoestima, não tô me curtindo, tô depressivo, tô ansioso, eu não vou conseguir fazer uma conexão para ter o desejo sexual.